Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Cultura, economia, política e os caminhos que unem todas as rotas do desenvolvimento. Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito boa noite, meus amigos. Estamos chegando aqui na sua TV Nordestina com o Conexão Campina. Sou Edson Pereira e você já sabe, né? Até às 8 da noite a gente traz opinião, entrevista e a sua participação através das redes sociais, através dessa interação que é o Conexão Campina. Nós estamos, a partir de agora, para o Brasil e o mundo, pelas redes sociais e por várias plataformas, como a BrisaNet, a rede BrisaNet de TV, canal 179, o aplicativo Brisa Play. A Sul TV, também outro canal 179, cobertura internacional. Limex World TV, que também tem uma cobertura internacional. A TIP Brasil, que ela está em mais de 2.000 provedores parceiros com soluções multiplay. A Multi TV, parabólica digital, para parte do Ceará e Piauí. Tem também a Stone TV, que é a TV digital para provedores de internet. A NX Play, integrando plataformas de conteúdo Noggin e Paramount. E a Link Telecom, operadora de TV por assinatura para o interior de Minas Gerais. E você tem o youtube.com/TV Nordestina Oficial, com mais de 56 mil inscritos, mais de 7 milhões de visualizações. E tem também pelo Facebook, @TV Nordestina Oficial, pelo portal Página 1 PB e também pelo Instagram, @TV Nordestina Oficial. Você pode acompanhar o programa Conexão Campina e também toda a programação da TV Nordestina, que vem aí com novidades. Novidades que tanto pediram, e o preguiçoso do Edson Pereira agora vai ter que trabalhar de segunda a sexta-feira, porque está chegando aí, a partir do dia 10, a partir da próxima segunda, uma novidade. Dialogando com vocês. Léo Montanha ou Rebeca, coloca na tela. Dialogando, diferente de verdade. Dialogando, é hora de se conectar. Dialogando, é a voz que te entende, que chega e surpreende. Dialogando, fique com a gente, aqui o papo é. Muito bem, então, a partir de segunda-feira, dia 10, nós estaremos com conexão entre TV Nordestina, Rádio Pop FM de Campina Grande e outras rádios que estão entrando nesse pacote da Rede Nordeste, com o programa Dialogando. O Abílio José e Edson Pereira chegam de segunda a sexta-feira a partir das 16 horas, de 16 às 17 horas, dialogando com você, trazendo os principais temas, um programa diferente. Não pense que é um programa jornalístico no arremate da palavra, mas sim um programa onde você vai dialogar temas importantes, temas como esse que nós vamos tratar hoje no Ponto de Vista. Ponto de Vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Meus amigos, minhas amigas, boa noite especial no Ponto de Vista de hoje. Eu juro a vocês, quem está comigo aqui nos estúdios sabe que eu estava falando até agora o que eu iria falar no Ponto de Vista. Até porque é o seguinte, nós fugimos de temas políticos, partidários nesse momento, até para não tumultuar o ambiente. Mas a gente não pode fugir da política pública, a política da saúde, da infraestrutura, a política da segurança pública, né? E eu vou trazer um fato aqui em Campina Grande que para mim é o cúmulo do absurdo. Essa semana tem uma reunião com os moradores da linha de ferro.
os que estão agora, que serão atingidos pelas obras do VLT em Campina Grande. Veja bem, Edson, o que é que tem a ver? Haverá uma reunião com os moradores da linha de ferro. Que eu saiba, a linha de ferro ela tem um dono, é o governo federal. Se você está morando na linha de ferro, você está cometendo um crime, uma ilegalidade. E durante anos, pela falta de bom senso administrativo de dezenas de políticos que foram governadores, presidentes e prefeitos de Campina Grande, deixaram invadir a linha férrea, que tem pessoas que se acham donos, inclusive, e que esperam indenizações milionárias. Por isso que essa reunião com os moradores da linha de ferro. Só no Brasil, se o Brasil não fosse, já tivesse sido descoberto, nós teríamos que descobri-lo novamente. Não tem condições de a gente não entender que o Brasil foi descoberto e colonizado pelos ladrões portugueses que foram obrigados a sair de Portugal como condenação nas caravelas para levá-los para outros continentes para que sujassem o resto do mundo. Porque não vieram para o Brasil aqueles desbravadores que tinham vontade de ver. Não, foram os criminosos, o lixo de Portugal, que se juntando aos índios aqui, habitantes primários, habitantes inocentes, habitantes que não tinham sido contaminados pela civilidade e civilizações, e depois pela vinda dos negros escravizados, massacrados, e que por isso não poderiam criar um amor por essa terra nunca, se eles foram tirados do coração de sua casa, do coração de sua terra, trazidos à força para um novo continente, então não poderiam ter esse amor. O Brasil foi formado, colonizado por essas três raças que realmente não têm amor pelo Brasil, e nós criamos essa civilização chamada Brasil que não valoriza o certo. Associação de moradores da linha de ferro. Um crime você invadir, você construir sobre patrimônio federal, mas pela falta de responsabilidade administrativa, porque se na primeira invasão tivessem colocado para fora e tomado as determinações de que, se você continuar, nós vamos lhe processar, você responder um processo, vai ser preso, aí não teria a segunda, não teria a terceira. Construíram em cima da linha férrea, como construíram na Avenida Francisco Lopes de Almeida, aqui em Campina Grande, que construíram e se acham donos. Inclusive, chegaram a fazer calçamento em área pública, para que funcionasse como estacionamento, e hoje querem indenização. Inclusive vão para as redes sociais esculhambar. Ora, se você passou 20... eu estou há 30 anos aqui, você está há 30 anos na ilegalidade, você está há 30 anos numa invasão. Então você já consumiu e comeu 30 anos dentro de uma área que não era sua, que não lhe pertence. Então, quando eu vi essa mensagem, eu disse: o Brasil precisa ser inventado. O Brasil precisa ter seriedade nas ações. Se cortar no primeiro, não haverá o segundo. E só existe o segundo porque aceitaram o primeiro. Esse é meu ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Muito bem, meus amigos, estamos recebendo no Conexão de Campina de hoje a jornalista e professora do curso de jornalismo, a jornalista Simone Duarte, analista política, uma das primeiras blogueiras da Paraíba, e Simone atendendo o nosso convite exatamente para que a gente pudesse falar um pouco da carreira profissional, do que é a profissão de jornalismo, como está contaminado. Inclusive, essa semana, um desabafo seu, Simone, sobre eu vou usar esse termo, você não usou esse termo, a prostituição da profissão, quando se vendem a qualquer preço para tentar denigrir, inclusive, a imagem de pessoas. Mas você
tem uma longa carreira jornalística e também de assessoramento em comunicação. Muito boa noite. O desafio de se manter numa profissão em que cada vez tem mais gente promíscua querendo chantagear, querendo fazer de fake news uma notícia importante. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos os telespectadores do Conexão Campina. E Edson, eu queria te pedir licença, Fique antes de mais nada, porque, como você mesmo já falou, jornalismo político, assim, você começa um tema e a gente já fica tenso. Tenso para não falar para contribuir, na verdade, para colaborar, né? E essa questão da linha férrea, dos moradores da linha férrea, com relação à questão da reunião que você está criticando, eu até sou a favor agora, porque não existe uma outra forma de você retirar resolver essas pessoas agora esse problema nesse momento em que se encontra, nesse estágio, já que já consolidaram residências em cima, e você não tem como chegar lá, meter o pau e botar o pessoal para fora. Realmente tem que fazer uma reunião, tem que se chegar a um consenso e retirar esse pessoal. E você foi muito assertivo no que você disse com relação à falta de responsabilidade administrativa desde o início. E aí eu remonto a várias situações que a gente vem passando aqui dentro de Campina Grande, desde a gestão do Veneziano. Você lembra que o Veneziano fez uma reforma maravilhosa na Feira da Prata? Você sabe que não só eu, mas nossas famílias, a gente foi vizinho ali na Feira da Prata, minha mãe continua morando ali na esquina mesmo da Feira da Prata. E assim, foi um alívio muito grande na época, porque parou a bagunça, parou a baderna, a coisa começava na noite do sábado, na verdade, então ninguém dormia. E depois que Veneziano fez aquela belíssima reforma, a gente ficou super feliz. Mas, infelizmente, durou o quê? Durou três domingos. Começaram a invadir as ruas adjacentes da Feira da Prata. E isso foi tomando uma proporção muito grande. E teve acho que na época da segunda gestão de Romero, teve uma ação de fiscalização por parte da SESUMA, que voltaram a organizar, mas também não perdurou. Acho que deve ter durado uns 3 domingos e voltou o inferno novamente. Hoje em dia, a situação está tão descontrolada que você sequer tem acesso a passar, ou direito a passar na Getúlio Vargas. Uma rua que não tem nada a ver. A feira chegou lá na Getúlio Vargas com uma vez eu não estava sabendo dessa, porque assim, eu vou na casa da minha mãe, lógico, visitá-lo durante a semana, mas aos domingos, assim, dificilmente eu vou já, porque eu sei que a confusão para você encontrar um estacionamento ali é muito grande, e eu prefiro não ir, deixo para ir no finalzinho da tarde, que já é no término da feira. E teve um dia que eu vim pela manhã e inventei de pegar Getúlio Vargas. Eu não apanhei, acabaram com o meu carro, porque eu desci e pedi perdão. Eu disse, gente, desculpa, eu não sabia que eu não podia passar aqui. Mas, assim, me fecharam completamente, me ameaçaram, né? E eu tive que descer e pedir mesmo perdão e desculpa e que deixasse eu passar só aquela vez. Quer dizer, até onde é que a gente vai suportar determinadas situações de irregularidades como essa, que a gestão está vendo e não está tomando uma atitude? E não é uma coisa de hoje, é uma coisa que ela vai somando. Você deixa o primeiro, não é. Aí, não, é só aquele, depois vem outro. E vem outro. Quando você observa, não tem como organizar. Mas como não tem. Aí... a Francisco Lopes de Almeida é essa situação. Nós sabíamos que haveria duplicação já há alguns anos, mas ninguém acreditava que fosse chegar. Aí agora se acham donos. A mesma coisa a linha férrea. Você vai colocando, você sabe que não passa o trem agora, mas pode passar. Então... Ali você tem o quê? Começaram a invadir a Rio Branco, ninguém passa. Aí, se eu não me engano, a dali da Vanderlei, do Estado da Prata, Duque de Caxias. Duque de Caxias. Duque de Caxias, avançaram agora para Getúlio Vargas, provavelmente vão pegar a Rojal Lisboa também nesses dias, e você vai ficar impossibilitado de passar. E são vias onde passa um transporte público. Exato. Então, assim, o ônibus já não circula mais naquelas áreas ali. Não sei nem por onde é que está circulando.
Vão se adaptando à realidade, né? E outro ponto que eu poderia destacar também sobre esse tema é com relação a aquela favela de papelão que existia ali no Meninão. Foi resolvido e depois está voltando. Foi resolvido e está voltando. E assim, a oposição muitas vezes usa essa situação contra a situação, utiliza da inocência, entre aspas, dessas pessoas, né? Porque quando o Romero construiu o Aloysio Campos, foi suficiente para abrigar muitas pessoas que viviam nessas situações. Todos aqueles da favela do papelão foram cadastrados e levados para o Aloysio Campos. Pela segunda vez, porque o primeiro cadastro já tinha ido, sabe para onde? Eu não sei se você lembra, mas ali onde era um matador antigamente, que foi feito por Vila Nova da Rainha. Vila Nova da Rainha, por veneziano. Então, o que é que você vê ali? Durante a campanha, quando a gente trabalha, você sabe que eu trabalho nos bastidores da campanha, em assessoria, e o que é que a gente via ali? A gente começa a entrar nesses espaços e começa a descobrir coisas que a gente não sabia, nem enquanto jornalista, nem enquanto cidadão comum. Então, você começa a ver pessoas vendendo os seus apartamentos, né, de forma irregular, que não pode, você tem que, se eu não me engano, são 10 anos que você tem que permanecer no imóvel para poder ter o direito de venda, né? Então, assim, é um problema crônico que você não vai conseguir resolver nunca, porque a pessoa passa ali 6 meses, 1 ano e já vende o imóvel e volta para o meio da rua, volta para as linhas férreas, volta para a fazenda do papelão ali. Então, assim, enquanto não houver fiscalização, e uma coisa que eu tenho observado muito em Campina Grande, porque é aqui que eu moro e é aqui que eu presto mais atenção nas coisas, na forma de administrar mesmo da gestão. Você tem concursos sempre, em todas as gestões a gente viu que prefeitos realizaram concurso, mas você nunca vê vaga para fiscal de obras ou fiscal de patrimônio. Que geralmente são retirados de outras áreas e terminam colocando lá. Mas já faz muito tempo que Campina Grande falta fiscalização em termos até a fiscalização maior que se tem até em construção hoje é o CREA. E eu digo até com relação, porque assim, quando você faz um concurso, quando você se submete a um concurso, você fica mais firme, fiscal, né? Mais seguro. Você tem mais segurança e você tem conhecimento de causa para aquilo que você está prestando a vaga. Porque o que a gente tem, muitas vezes, na rua, são brutamontes espancando pessoas. Isso aí a gente é contra, né? Isso não tem... Inclusive, eu sou mordido isso não é forma coisa. De fiscalizar. Isso significa administração fraca. Quando você tem que botar brutamontes para resolver, é porque você não criou a lei séria que inibe, exemplo, o comércio não pode vender frutas e outras coisas no centro de Campina, né? No centro comercial. Mas aqui ali a gente vê alguém empurrando um carrinho. Aí de vez em quando você vê uns brutamontes com colete inibindo. Quando alguém decide, vamos diminuir um pouco, mas a grande maioria, como foi a última vez que se teve um controle eficiente no centro de Campina Grande, foi quando se tirou todos os camelôs das calçadas. Mas me diga o que aconteceu, por que a rua João Pessoa com a Marquês do Herval não tiraram? Por que alguns... Depois invadiram aquela praça lá na Clementino Procópio. Isso, pronto. Aquilo é o maior tapa na cara da sociedade de Campina Grande, é a Praça Clementino Procópio. Nós frequentamos a Praça Clementino Procópio como o ponte dos estudantes. Era o ponte de você sair das escolas particulares. Hoje é tráfico. Hoje você não pode passar. E além do mais, agiotas, entre aspas, mas que na verdade é um comércio ilegal. E a Prefeitura de Campina Grande está fazendo uma reforma ali na praça, aquela praça em frente à panificadora campinense. É a que chamam de praça do... É Epitácio Pessoa ou é a Praça Alfredo Dantas? Um negócio assim. Eu acho que é Epitácio Pessoa. É Epitácio Pessoa. Alfredo Dantas é aquela frente do Itaú, se eu não me engano. Aí o que acontece? A Praça Clementino Procópio está muito precisando. Não é só da reforma, é de um choque de realidade. Fiscalização, porque vão chegar e dizer, a gente vai negociar onde? Que peraí, vai negociar o quê, cara? Você está no meio da rua negociando, trocando celular, muitas vezes celular roubado,
coisa roubada, e você ainda quer direito. Então são essas coisas que me indignou para que eu fizesse o ponto de vista hoje, porque o Brasil precisa ser inventado. Nós tivemos recentemente aí a esquerda desse país com algumas reivindicações. Exemplo, a assessora de uma deputada que estava lá com a Greta Thunberg, sei lá o nome daquela praga dos infernos, fazendo cruzeiro pelo Mediterrâneo, dizendo que ia ajudar, uma ajuda humanitária ao Hamas não, à Palestina. E ela recebendo aqui para estar lá. Então o Brasil precisa ter critérios. Eu acho que a gente está muito acomodado, na verdade, sabe? Está havendo uma inversão de valores muito grande e a gente não sai dos grupos e de redes sociais como se fosse resolver alguma coisa e não vai resolver. Ou você bota a cara a tapa, vai para cima, defender seus posicionamentos, porque eu acho que posicionamento na vida é tudo, ou você vai ser engolido, né? Eu vi que você, no início do programa, disse que não ia se referir mais ao Rio de Janeiro, mas não, assim... Cansado, né? Cansa, realmente cansa. Você vê uma DPF que limita a ação da polícia dentro de áreas de extremo perigo, de extrema letalidade, não a letalidade da polícia com a população, mas a letalidade dos próprios traficantes com relação à comunidade, né? E a polícia, para poder agir, ela tem que avisar antes. Então, assim, quando é que uma ação policial vai dar resultado positivo, como agora deu, na minha opinião, independente extremamente positivo, que até o tiroteio saiu da favela e foi para a mata. A operação foi tão bem sucedida que eles conseguiram encurralar a maior parte dos criminosos na mata. E ali foi uma guerra declarada. Ali foi uma batalha da polícia contra criminosos fortemente armados. Não, e o secretário de Segurança, ele revelou dados, eu tinha até te passado, se eu não me falha a memória, dos 117 mortos, contabilizados até 42 mandados de prisão. Isso, 42 e 78 com ficha criminal. Quer dizer, não tinha nenhum inocente ali, entendeu? Inclusive, circulou muito vídeos de pais e mães dessas vítimas, entre aspas. Eu digo vítimas porque morreu, mas assim, não tem como ser vítima, não é vítima da sociedade. Os próprios pais reconheceram que eram criminosos e que choraram a morte são filhos, né? Choraram a morte dos filhos, mas disseram, nós pedimos muito para eles que isso não era forma de viver, não era a forma correta de viver. Todos andavam de Nike, disso, daquilo, de roupa de marca, mas de que vale você andar de roupa de marca, essa quantidade enorme de motos, de tráfico, como é o nome daquelas motonas, né? Que roubadas, a enorme quantidade de motos roubadas que estavam dentro do complexo alemão, né? Que eles usam, ostentam, roubam no asfalto e levam para... Mas, principalmente, uma declaração de um cara que eu escutei, ele disse, eu tive que sair da favela porque eu tinha uma filha bonita. É absurdo. Aí ele disse, eu perdi a minha filha porque o tráfico a prostituiu e depois a matou. Eu saí porque eu seria o próximo morto. E ele deu essa entrevista indignado. Por quê? Porque a filha dele, criada na igreja, criada tudo, mas ela, por ser bonita, chamou a atenção do tráfico. Os donos de boca lá dentro puxaram a força e ninguém podia reagir. Até que perderam o controle. Então, ninguém sabe o que é o crime organizado sem viver sob o jugo dele. Com certeza. Né? Então é pesado isso. Na Deep Web, que é a internet obscura, você vê muitas coisas assim horripilantes que, graças a Deus, a maioria da população não tem acesso, porque na minha mentalidade, na minha forma de pensar, eu acho que quanto mais você exibe, mais estimula que as pessoas façam aquilo, né? Então, assim, eu tenho acesso, às vezes, eu olho muito pouco, eu olho muito pouco porque me faz mal, psicologicamente falando. Mas você vê coisas
como essa questão dessa ADPF originada e criada pelo STF, né? Sob um manto de proteção dos direitos humanos de quem vive na comunidade. Poxa, mas direitos humanos com relação às ações policiais apenas e as ações dos traficantes com os moradores, como você bem explicou aí agora, né? De você morar numa favela, numa comunidade e ter que se mudar porque tem uma filha bonita. Né? Porque se o traficante achar ela bonita também e quiser, o cara vai ter que ceder a filha dele para o traficante. Tempos medievais, né? E como que direitos humanos são esses que estão sob esse manto da proteção desse ADPF criado pelo STF, que para mim, na minha concepção, e espero em Deus que eu não seja presa por isso, pelo que eu vou dizer agora, mas eu acho que o narco-estado já começa dentro do próprio STF. Você corre sérios riscos mesmo. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente fala de política com Simone Duarte. Estamos apresentando Conexão Campina, com Edson Pereira. A programação da TV Nordestina tem o apoio cultural das marcas a seguir: sofisticação, exclusividade e acabamento impecável em cada detalhe. Construtora Costa chega a Campina Grande para elevar o padrão do mercado imobiliário. Você sonha, nós realizamos. Em Montadas e região, a melhor opção para sua feira é no Almeida Supermercado, com uma ampla variedade de produtos e gêneros alimentícios, com açougue próprio, carnes de primeira qualidade, frios congelados, embutidos e queijos sempre frescos. Economia sem limite, com as melhores promoções, grande variedade de produtos, trabalhando com todos os cartões de crédito. Entrega a domicílio, preço e qualidade no atendimento. Rua José Cirino da Silva, 421, Montadas, próximo ao cemitério. WhatsApp 8399820 3989. Acompanhe no Instagram promoções diárias. @Super Almeida Montadas. Você talvez nunca tenha entrado no Mosteiro Santa Clara, mas pode ter certeza, alguém lá já rezou por você. Há 75 anos o lugar foi construído no coração de Campina Grande e agora aquelas paredes que abrigam tanta fé precisam da sua ajuda. Doe qualquer quantia pela chave Pix 83 993 38 55 23 ou pelo QR Code que aparece na tela e ajude a reformar o Mosteiro das Clarissas. Sua ajuda é muito importante neste momento. Saber o motivo de tanta alegria? Essa dupla perfeita pra você. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e tenha muito mais diversão. Ei, você tá aí, ó, toda terça. Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer. Repente eu vou fazer pra poder te explicar. Liga a TV e no instante vai saber a melhor programação carregada de emoção. E se quiser pode anotar. Tem podcast, tem música e alegria, tem notícia todo dia, tem forró e educação. Nossa cultura tão repleta e tão bonita, tem um mundo de Campinas sem sair do seu sofá. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. TV Nordestina, de Campina para o mundo. Voltamos a apresentar Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito bem, meus amigos, estamos de volta com o Conexão Campina e lembrando a vocês que a partir de segunda-feira temos um encontro marcado das 4 às 5 da tarde, 16 às 17 horas,
com o Dialogando. Abílio José, Edson Pereira, Abílio José. Eu boto pela ordem alfabética, né? A de Abílio, é de Edson, pronto, porque vai ser um programa em que nós estamos abertos a dialogar com vocês os principais pontos do cotidiano. Não é só política, é política, é saúde, aliás, tudo termina na política, né? Por isso, Simone, é importante a gente destacar como tem ficado difícil trabalhar a política no jornalismo, por causa da tendência, por causa das puxações, por causa das puxadas de tapete. Quer dizer, ficou cada vez mais difícil, né? Edson, só para encerrar o nosso assunto anterior... Você tenha cuidado com o que vai dizer. Esses mesmos espaços que a polícia é proibida, entre aspas, de ter acesso, hoje a gente viu... ontem a gente viu vários ministros, toda a cúpula do PT visitando tranquilamente, subindo, favela dentro. O próprio ex-ministro da Justiça, que hoje é membro do Supremo Tribunal Federal, ele visitou um complexo lá que é proibido até a polícia de entrar. E te digo mais, teve um disco que a Beyoncé ia gravar e acabou que não concluiu esse CD porque a Sony não havia pago aos traficantes. Então, eles tiveram que sair de lá via helicóptero às pressas para não morrerem, né? E isso foi uma revelação que foi feita nas redes sociais pelo pai da própria Beyoncé. Mas vindo agora para a nossa área, né, de jornalismo, você tinha falado na questão da prostituição na nossa profissão, e realmente ela está cada vez mais sem freio. Essa semana a gente teve um fato bastante desagradável, tendo por vítima o secretário de administração da Prefeitura de Campina Grande, o secretário Diogo Lira, né, que, para quem conhece Diogo Lira, sabe da retidão com a qual ele se propõe enquanto gestor, né? É um cara sério e que, por isso mesmo, por ser sério, por ser correto, é um pouco ojerizzado e odiado por algumas pessoas. E eu sempre digo para ele: você pode ser ojerizzado e odiado por quem não gosta de fazer o que é correto, de quem não segue uma linha de retidão na vida, né? Na vida profissional, na vida pessoal, enfim. É uma pessoa que eu admiro muito, e eu fiz questão de escrever um artigo a respeito do tema, né, deixando muito claro essa questão da chantagem, de você utilizar o jornalismo como forma de extorquir gestores, como forma de extorquir políticos como um todo, né? A gente tem visto isso diariamente, né, de forma rasteira mesmo. E quando eu digo rasteira é porque eu creio que jornalistas que se prezam, inclusive eu estava conversando na semana passada com o veneziano, o senador veneziano, e ele disse: Simone, jornalistas como você, como o Carlos Magno, são jornalistas das antigas. Aí eu disse: jornalistas raízes. Ele fez isso, jornalistas raízes não se portam dessa forma, dificilmente vão agir dessa maneira com tamanho mau caratismo, né? Isso, na verdade, é falta de caráter mesmo. E essa pessoa que divulgou essa fake news contra o doutor Diogo Lira, ele havia feito uma ligação 15 dias atrás para uma pessoa da gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, dizendo que tinha uma bomba contra a gestão e que envolvia um secretário. E assim, quando eu soube dessa situação, a gente ficou tranquila, porque eu digo: meu Deus, que bomba, sabe? Porque as bombas, elas estão sendo estouradas todo dia, que as pessoas estão acompanhando, que essa não é novidade nenhuma, que é essa questão do atraso salarial dos contratados, não é? Que penso eu que está prestes a ser resolvido, e espero que seja resolvido, porque é uma situação muito desagradável e atinge a economia de todas as formas, né? Mas, voltando para essa questão do doutor Diogo, a gente ficou esperando. A
A gente ficou aguardando qual seria essa bomba. E a bomba saiu. E a bomba era que Dr. Diogo estuda medicina. É um cara que está fazendo medicina. E ele consegue conciliar os horários dele dentro da Secretaria de Administração com o curso de medicina na Uninassal. Inclusive, ele fez questão de me mostrar todos os horários dele de estudo junto à Nassau, e você vê claramente, tipo, numa segunda-feira ele tem um horário de aula de 8 às 10. O resto do dia ele não tem aula. Então, o resto do dia ele está na secretaria. Às vezes ele tem aula às 2 da tarde na terça-feira, não tem pela manhã. Então está pela manhã. E independente dessa grade curricular de horários que ele me apresentou, quando eu estava conversando com ele, antes mesmo de escrever o artigo, ele me disse: Simone, será que estão querendo colocar ponto digital para que a gente assine? Porque aí o secretário não vai produzir. Você, como jornalista, sabe melhor do que eu. Aliás, nós sabemos que esses caras que trabalham, que atuam no alto escalão, no primeiro escalão da prefeitura, eles trabalham muito além da carga horária de um servidor comum. Porque adentra à noite, vai para reuniões. Exatamente. Tem que viajar. São questões que você não tem um horário de 7 às 11 e de 1 às 5. Se tivesse, prejudicaria bastante a gestão, sabe? A operacionalidade de toda a gestão. Às vezes eu estou estudando ou estou assistindo alguma aula online. Eu vivo fazendo curso EAD, especialização, e aí eu tenho alguma dúvida, falo com o doutor Diogo, 1, 2, 3 horas da manhã, ele responde na mesma hora. Eu disse: meu Deus, o senhor ainda está acordado? Estou aqui resolvendo e montando o diário oficial, pelo qual ele também é responsável, né? Ou seja, que abrange todas as secretarias. Ele tem que revisar processo a processo para poder publicar e não sair nenhuma besteira no diário oficial. Então, assim, é um cara que trabalha muito além do expediente regular, e o que fizeram com ele foi uma tremenda sacanagem, sabe? Uma sujeira. Mas é uma coisa que não está sendo só com ele. Eu acho que hoje parte da imprensa ela é responsável pela produção de centenas de fake news travestidas em notícias, mas que são de interesse de A ou de B no sentido de prejudicar. Centenas de mau caráter, repito, porque inclusive eles estão até com um pouquinho de sorte na vida, porque antes eles tinham mais dificuldade de ter esse acesso, de ter esse espaço, de ocupar esse espaço. Mas hoje, infelizmente, com relação a essas pessoas, devido à inteligência artificial, eles estão com um espaço maior. Agora, muito da culpa disso é do próprio político, que dá ainda cabimento a esse tipo de profissional. Porque nós temos exemplos claros. Eu não vou estar citando nome aqui. Também não vou citar nomes, mas eu vou citar os casos. O político sabe que Edson Pereira não presta, mas ele abre espaço para Edson Pereira porque tem medo que Edson Pereira faça com ele o que Edson Pereira está fazendo com outros, muitas vezes amando dele, né? Que a gente também tem que colocar isso muitas vezes são fábricas de produção e tem quem compre, viu? Tem quem compre isso. Tem quem compre. Infelizmente, essa questão é muito complexo, Edson, porque assim, redes sociais hoje em dia, as pessoas se valem muito por número de seguidores. Isso. E isso não quer dizer absolutamente nada. Nada. Você pode ter 1 milhão de seguidores e dali você ter comprado 900 mil seguidores tranquilamente. Você sabe disso melhor do que eu. Eu vi um cidadão que chegou para mim e disse: eu tenho 48 ou 49 mil seguidores. E eu nunca me ligo em seguidor de ver quanta quantidade, porque tem época que tem 50 mil, aí cai. Porque depende do que a gente produz e do que a gente coloca nas redes sociais. Aí o cara chegou e disse: eu tô com quase 500 mil seguidores. Eu digo: pô, você estampa. Aí quando eu fui olhar, cada matéria que ele colocava, 2, 3 curtidas. Então,
comprado. Exatamente. As pessoas eu nem me baseio também em curtidas, porque as curtidas elas também podem ser compradas. Também Podem ser compradas e podem ser compradas também os comentários. Agora, o que você tem que se ligar e que as pessoas de fora não veem são as visualizações, porque aí só quem tem acesso sou eu, dona da rede social, e você. E isso você pode demonstrar através de relatórios para políticos que queiram divulgar no seu perfil. Então, um dos casos assim recente, eu estava fazendo uma entrevista com um político, não vou dizer qual, e ele, antes de fazer a entrevista, ele puxou o celular dele e eu vi quando chegou uma mensagem de uma pessoa que se acha o bambambam aqui, por ter seguidores e, inclusive, perturba muito você, e cobrando dele. Aí, pela liberdade que eu tinha com um político, eu olhei para ele e disse, eu não acredito que ele está te cobrando, você paga para esse cara. E ele fez, tu não sabe como é, tem que pagar. Eu disse, não, tem que pagar, não entendi. Ele vem aqui na Câmara, ele te entrevista em algum lugar, ele faz algum serviço para você. Ele me pede para eu mandar as coisas para ele divulgar. Quer dizer... Não, eu sofro demais com isso, porque... tem algumas figuras que eles se prestam ao seguinte: Simone não vale nada, aí ponto. Aí você fica esperando por que Simone não vale nada. Vai vir algum escândalo, vai vir alguma coisa. Não, é simplesmente porque eu não gosto. Aí eu crio. Não gosto, não tenho, crio as narrativas, não gosto, não tem seguidor mais que eu, não tem isso aí, mais do que eu. Não... Tenta logo derrubar. Então está muito difícil fazer jornalismo. E essa escola que Campina Grande está começando a imitar é uma escola que foi criada em João Pessoa aqui. Eu estou falando pela Paraíba. Não estamos falando de Globo, não, eu não quero ir para fora da Paraíba. Mas essa escola começou nas rádios de João Pessoa, com a figurinha carimbada, que a gente sabe que até pela cadeia passou, e que essa figurinha criou esse tipo de bata para depois vender os elogios. Primeiro você detona, a população cria aquela expectativa, e depois você não precisa nem desmentir. Aos poucos você vai trazendo para perto. Foi assim que essas criaturas se criaram. Inclusive, tem uns que pregam de ir para as igrejas no fim de semana, que a gente sabe ali no Bessa, tem muita igreja que como é que você, quando paga os pecados em dinheiro... Dízimo. Não, mas é uma expiação, parece. Depois da Covid eu fiquei terrível com minha qualidade de léxico. Mas você paga os pecados através do dízimo de uma coisa e pronto, e acha que tá bom. Mas o lá de cima ele lá de cima tá vendo e o lugar lá de baixo tá reservado. Tá entendendo? Mas é um tipo de coisa que tá ficando difícil. E esse ano que vem, Simone, em que nós estamos, pela primeira vez eu vejo na Paraíba, 3, 4 grupos com chances reais de vitória. E eu não só vejo, não vamos falar em, mas eles têm chance porque tem pano para as mangas. Os grupos que vão disputar, vamos colocar aqui, Cícero, Efraim e Lucas Ribeiro, são 3 grupos que já estão quase consolidados como candidatos. E ainda tem uns Adriano grupos, Galdino, né? Adriano Galdino, tal, mas esses 3... Eu digo Adriano Galdino porque nas pesquisas ele vem apontando melhor do que Lucas. Né? Mas vamos aqui. O ano que vem, com esses 3, 4 grupos brigando por poder, com o pano para as mangas que tem, e o pano para as mangas que eu digo é dinheiro. Vai ser uma eleição muito complicada, né, Simone? Vai, Edson, inclusive eu sinceramente, quando eu paro assim para visualizar o quadro atual, a composição atual, a descomposição atual, porque a gente sinceramente não tem a mínima noção ainda do que é que pode vir, né, de quem vai ficar com quem. Cícero, quem diria que Cícero fosse abandonar o grupo de Jorge Azevedo e vir para o grupo liderado por Bruno Cunha Lima, por Romero Rodrigues, por Veneziano, por Cássio, né? Quem diria? E voltar ao seu berço,
que é o MDB. Então, assim, o que é que ainda pode acontecer daqui para o ano que vem, a gente nem imagina. Entendeu? Uma das coisas que, na minha concepção, está para acontecer e que já não é mais foi fulaninho ou foi cicraninho, é uma coisa que já começa a ser mais consolidada, é que talvez João não saia candidato. Eu tenho visto isso também. Você percebeu que tem aumentado? Eu tenho vislumbrado essa questão até pela composição dele com a família dos Ribeiros e como eles estão ficando meio que isolados nessa situação. E a fama da família Ribeiro nessa composição de política, ela é bastante complexa, né? Porque ela é o balanço fiel dos grupos políticos. Tem sido o balanço fiel nas últimas eleições, exato, Campina e no foi em estado. Campina Grande, né? Então os Ribeiros apoiou o grupo Cunha Lima, ganharam. Apoiou o grupo de João, ganharam. Então, assim, se eu fosse comparar com Queimadas, sempre acontece isso também. Entre Carlinhos e Jacó, tem um balanço fiel, que foi o ex de Carlinhos, que eu não lembro o nome dele agora. Eu não me lembro, mas se você observar... Mas é o balanço, ele lá é o balanço, é o fiel da balança, e aqui em Campinas tem uma também. Diferença para 26, porque é o seguinte, sempre quem foi o fiel da balança foi o grupo Ribeiro. Exatamente. Eles tinham os titulares e eles vinham para compor. Dessa vez, eles serão os titulares. Quem será o fiel da balança desses titulares? Né? A análise é essa. O fiel da balança era Cícero. Até o rompimento, era o prefeito da capital, o aliado de primeira hora, que estava no PP, que tinha sido recuperado pelo PP para voltar à vida política, depois de ter saído do grupo Cunha Lima, de ter sido senador, de ter sido governador, vice-governador. Cícero passou por momentos pesados, difíceis. O PP recupera Cícero, prefeito e reeleito de João Pessoa. Então, ele seria o fiel da balança para Lucas Ribeiro, que foi o fiel da balança de João Azevedo, que foi o fiel da balança de Bruno Cunha Lima. Enivaldo Ribeiro foi o fiel da balança de Romero, como o Daniela Ribeiro tentou ser o fiel da balança de Rômulo na época, quando Veneziano derrotou Rômulo e os Ribeiros. O problema agora é que os Ribeiros serão os titulares e eles precisam desse fiel da balança. Mas João não saindo para o Senado, eu acho que a coisa complica ainda mais para a família Ribeiro. Eu não creio... E Adriano desistindo seria o fiel da balança? Já que o Republicanos declara apoio a Lucas e inclusive lança um senador. No aniversário de Adriano Galdino, agora o que mais se comentava era que ele fosse o vice. De Lucas, não é isso? E quando a gente perguntava, vice de quem? De Cícero ou de Lucas? Eu acho que tem mais chance de Adriano ser vice de Lucas do que de Cícero, já que a vaga reservada para vice de Cícero está entre Pedro e Romero, na minha percepção. Tá, inclusive Cícero, numa das entrevistas que a gente fez com ele disse que seria muito bom que eu pudesse abarcar os dois como vice. Ou seja, largar a cabeça de chapa, ele já mostrou que não tem pretensão nenhuma. Ele quer ser, e ele está muito bem nas pesquisas, inclusive o professor Pedro César, da Seis Sigma. Ele fez um estudo onde mostra um segundo turno entre Cícero e Efraim. Eu não sei se você viu esse estudo. Vi, eu até repercuti, eu escrevi uma matéria, eu assisti o vídeo do professor no YouTube e fiz uma matéria mostrando esse detalhamento, esse estudo que o professor Pedro César fez e que eu achei bastante confiável. Eu não sei. A grande questão pelo menos é a incógnita da força. Pelo menos até agora. Né? A incógnita da força da caneta. Porque exatamente. Se João sai, Lucas vai concorrer com a caneta na mão dele.
Se João não sai, Lucas concorre com a caneta na mão de João, sendo que João terá contas a prestar nos últimos meses de sua gestão. A grande questão que eu coloco é: qual será o fiel da balança para que some-se a Lucas, para que ele chegue no segundo turno? Adriano sendo vice de Lucas, eu acho que o fiel da balança passa a ser o próprio João. Ser candidato ou não, né? E inclusive se ele não for candidato, ele prejudica demais Daniela Ribeiro nesse sentido da candidatura dela ao Senado, né? Porque vai sair para lá. Eu acho que Daniela não é candidata. Daniela, ela está sendo lembrada para uma embaixada ou até para uma vaga no próprio Tribunal de Contas do Estado, visto que nominando deixou nas mãos de Adriano e de João Azevedo. Pode haver porque uma agora composição. É a vaga de Fernando Catão. Mas nominando disse que pode antecipar a aposentadoria para ter 2 vagas. E aí seria uma forma de conciliar. Independente pela articulação, pelo poder de articulação que Adriano Galdino tem dentro da Assembleia com os deputados, que são os responsáveis por escolher esses conselheiros do Tribunal de Contas, não há dúvida que se houver essa composição de Lucas na cabeça, Adriano Galdino como vice, a vaga no TCE, até pela questão... Uma vai para Deusdete e outra seria para Daniela. Para Daniela Ribeiro, sem dúvida alguma. Até porque a gente só tem uma mulher, que é a filha de Adriano Galdino, né? Então, essa como é que eu diria, essa abertura de mais essa mulheres do tribunal nos tribunais de contas melhor. Tá ganhando um peso muito, muito grande. Só que tudo isso passa exatamente até fevereiro. Por quê? Porque eu acho que em março algumas candidaturas já estarão implodidas e outras já estarão definidas. Hoje em Campina Grande, nos bastidores, Romero aceita ser vice de Cícero ou não? Romero estará com Cícero, disso eu não tenho dúvida. Romero estará com Cícero, disso eu não tenho dúvida. Quando a gente fez essa pergunta para ele... E o grupo não estará unido, porque uma parte do grupo vai para Efraim e outra parte do grupo fica com Cícero pela gratidão a Veneziano. Veja bem, pela gratidão a Veneziano. Porque uma parte do Veneziano tem sido um cara extremamente correto, politicamente falando, com o grupo Cunha Lima. Né? Então é impossível que não se esteja, que todo o grupo não esteja nessa composição com ele. Pelo que eu vi essa semana, até as viagens de parte do Podemos a João Pessoa, o Podemos fica com o MDB, até com articulação nacional, e o PT vai passar a perna em João Azevedo e ficará com o MDB, pela força de Veneziano junto a Lula. A informação que eu tive é que o primeiro suplente de Veneziano deve vir do PT. O primeiro suplente, e uma vaga de senador de Cícero também viria com o nome do PT. Enquanto isso, o vice deveria cair para cima de Romero Rodrigues. Essas são as articulações que eu ouvi de gente eu não sei se eu vou falar alguma besteira, Edson, mas assim, nessa questão da própria família, da composição, a gente já vem acompanhando as entrevistas de Pedro Cunha Lima, declarando apoio a Cícero, a Veneziano. Ele já jogou a toalha. Né? Isso. E o prefeito Bruno, a gente ainda não viu nenhuma declaração, mas provavelmente, acho que 90% ele vai estar com Efraim nesse primeiro turno. Até porque ele pode ser do que União se juntem, Brasil. Isso, pode ser que se juntem. Como se Adriano não for o vice de Lucas, ele permanece com a candidatura de Lucas, mas pezinho no freio. Exatamente. Entendeu? Eu só acredito no apoio de Adriano a Lucas se Adriano for para vice. Se ele indicar a mulher dele, eu ainda não acredito que Adriano vá trabalhar a campanha de Lucas.
Eu só acredito que Adriano abraça essa campanha se ele for o vice. Ele não quis falar de política no aniversário dele, mas não teve como não falar. Os deputados não tiveram como falar, porque era só o que a gente perguntava. E o que se viu unanimemente foi que todos queriam ele como vice de Lucas. Né? Todos que fazem parte do grupo político de João Azevedo querem Lucas como cabeça de chapa e Adriano Galdino como vice. A situação é porque o recado que Adriano deu foi antes da festa. Ao receber em casa, na sua casa, no apartamento, o senador veneziano, o ex-senador Cássio e outras figuras. O Rui Carneiro. Todos. Então, ali foi um recado. Eu estou vivo. E ele fez um elogio muito contundente para o grupo, viu? Então, por isso rememorando a época que ele era antigos aliados. Isso, que ele era aliado de Ronaldo Cunha Lima. Adriano foi na campanha de Cássio ao governo do estado. Na primeira ele disse campanha, que a vida pública dele ele aprendeu com os Cunha Lima. O mais que contribuiu na região. Ele e Orlando Dantas, prefeito de Puxinanã na época, foram os que mais contribuíram com a eleição de Cássio para governador. Simone, terminando o programa, agradecer sua presença, deixando o espaço sempre aberto. Eu que agradeço, Edson. Eu espero realmente voltar para que a gente possa falar da minha profissão enquanto jornalista. Você passou o primeiro horário falando de um bocado de coisa, menos do jornalismo. Como professora da UEPB que eu fui, inclusive vários secretários de comunicação do Estado, da Prefeitura de João Pessoa, passaram por mim, né? Foram meus alunos, Janildo Silva, que eu gostaria de lembrar aqui, mandar um beijo para ele. Lembra agora, né? Mandar um beijo para ele, secretário de comunicação do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, e Luiz Torres também, que foi secretário de comunicação de Ricardo Coutinho. Não ensinei nada do que não preste para eles, viu? Vale salientar. Mas obrigada aí, Edson, foi um prazer. Prazer foi nosso. Conexão Campina de hoje vai encerrando. Um abraço a você, fique com Deus e com a programação da TV Nordestina. Tchau. Um programa de entrevistas trazendo as histórias mais importantes do cotidiano dos campinenses. Conexão Campina, com Edson Pereira.